As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Encomendada pela CUT em São Paulo, pesquisa Vox Populi demonstra que 70% da população está insatisfeita com os rumos do país. Aos 100 dias de governo, a popularidade de Jair Bolsonaro é cada vez menor. Artistas, professores, alunos e produtores culturais realizam ato em defesa da cultura no estado de São Paulo. Trabalhadores da Indebras, indústria de produção de autopeças, acampam no chão da fábrica, em protesto contra os salários atrasados. Moradores do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, contabilizam os prejuízos causados pelas fortes chuvas que caíram pela cidade essa semana. Não há nada para comemorar em 100 dias de governo Dória, afirmam movimentos sociais e deputados de oposição. Na semana em que o governo Bolsonaro completa 100 dias, pesquisa CUT Vox Populi mostra que apenas 30% dos brasileiros se dizem satisfeitos com as decisões do governo. Aparece também uma rejeição de 65% para a proposta da reforma da Previdência. Para os parlamentares de oposição, os números provam que a PEC não deve ser aprovada. É um governo que quer governar com ideologia, jogando brasileiro contra brasileiro, brasileira contra brasileira e, na verdade, fazendo o jogo do grande capital. Sua bala de prata é exatamente a reforma da Previdência que vai retirar direitos de 80% da população brasileira. É um retrocesso absoluto, mas eu acho que o povo sabe que o desemprego aumentou, que vão retirar direitos, né? E que essa sensação que ele quer criar de segurança, na verdade é de insegurança, porque nós estamos numa espiral. Segundo a Vox Populi, na semana em que Jair Bolsonaro completa 100 dias de governo, é grande também a queda de popularidade. 70% dos entrevistados estão insatisfeitos com os rumos do país. Há 100 dias, o Brasil não tem governo, um governo que não tem projeto, que não tem proposta, que não tem organização, que não tem uma visão clara de país. Portanto, uma grande frustração nacional. As pessoas esperavam que alguma coisa fosse mudar para melhor. E o que nós estamos vendo é um presidente completamente desorientado, que não estava preparado para assumir o maior cargo do Brasil e agora, quando senta na cadeira, não se comporta à altura do cargo. Para os deputados, as escolhas do presidente para os cargos ministeriais, a extinção de pastas e a falta de clareza nas decisões também colaboraram para a insatisfação da sociedade. Eles querem mexer na agricultura para entregar, né? E aí eu pego o exemplo dos agrotóxicos e aquilo que a ministra da Agricultura vem fazendo, que é para atender os interesses das grandes corporações da indústria agroquímica, que é quem ganha dinheiro com a agricultura no mundo todo e no Brasil. E eu vou citar um outro exemplo, o Moro. Como mostra incompetência para controlar as fronteiras da entrada ilegal de tabaco, de cigarro no país, tá? O que ele faz? Ele atende os interesses da indústria do tabagismo e cria um grupo de trabalho para diminuir os impostos, diminuir o preço do cigarro. O retrocesso são nas diversas áreas. É na educação, onde o governo não funciona, é um governo ideológico que intimida professores, entende? Que causa cisânia, que não tem projeto, que não discute salários de professores, metodologias, não discute formação dos nossos mestres, etc. Em entrevista publicada hoje pelo Instituto Barão de Itararé, o professor da Universidade do Chile, Andrés Utoff, afirmou que implantar no Brasil um sistema de previdência semelhante ao chileno, como quer o governo Bolsonaro, seria uma loucura. O especialista diz que a capitalização da previdência chilena fracassou porque levou os idosos à miséria e fez a alegria dos bancos. Hoje, de cada 10 aposentados no Chile, 8 ganham menos de um salário mínimo.
E diante do fracasso do colombiano Vélez Rodríguez no Ministério da Educação, Jair Bolsonaro foi obrigado a substituí-lo por Abraham Weintraub, que vem do mercado financeiro e jamais atuou na área educacional. O resultado, alerta o comentarista José Lopes Feijó, será a continuidade do projeto de acabar com a educação pública. Circula nas redes sociais um vídeo onde o novo ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, diz que grandes banqueiros, grandes empresários, donos dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação, são comunistas. Acredite se quiser. Este enorme grupo de capitalistas que tem como grande objetivo o lucro, mesmo que à custa do sacrifício de toda a sociedade, são taxados pelo novo ministro da Educação de comunistas. A verdade é que o novo ministro da Educação veio para cumprir a tarefa que o ministro anterior estava se revelando incapaz. O novo ministro da Educação, tal como o anterior, foi uma indicação, segundo consta, de Olavo de Carvalho. Ele é um olavista e defende que a teoria olavista, um astrólogo que se auto-intitula filósofo, deve ser usada para combater o marxismo cultural. Talvez o marxismo cultural que ensina que banqueiros, empresários e donos de meios de comunicação são comunistas. A verdade é que esta tarefa de destruição da educação brasileira é um projeto acalentado pelo governo Bolsonaro. Basta ver a proposta de retirar da Constituição a obrigatoriedade de um investimento garantido a partir das receitas da União de Estados e Municípios em educação e saúde, que é o que eles querem fazer, desconstitucionalizar. O novo ministro da Educação é o defensor da escola com partido, que eles chamam de escola sem partido, mas que na verdade é a escola de partido único, aonde não se admite a pluralidade de pensamento, aonde não se admite, em nenhuma hipótese, qualquer tentativa de prover a população brasileira de uma educação que mostre todas as facetas das conquistas humanas ao longo da sua história. É a escola do pensamento ultraliberal, que também está sendo implantada na economia. O novo ministro da Educação, ele é, na verdade, uma pessoa oriunda, na maior parte da sua vida, do sistema financeiro e defensor da privatização do ensino público. Ensino para aqueles que podem pagar. Tal qual defendia Vélez Rodríguez, que a universidade não era para todos, apenas para uma elite. Ou seja, continuamos com a mesma filosofia no Ministério da Educação. Não mudou nada, talvez agora de forma mais radicalizada. E é bom saber que esta fala do novo ministro da Educação sobre banqueiros, empresários e donos de meio de comunicação, conforme denuncia o comentarista e jornalista Gerd Wenzel, é uma adaptação do discurso feito pelos nazistas em 1930 na Alemanha, aonde a única coisa que ele modifica é substituir judeus por comunistas. Os 100 dias de Jair Bolsonaro à frente do governo do Brasil foram um fracasso na opinião da mídia internacional. O jornal francês Le Monde destaca que Bolsonaro, a quem classifica de Trump dos trópicos, tem desagrado inclusive às igrejas pentecostais que apoiaram fortemente na campanha presidencial. A agência France Press classifica o início do governo Bolsonaro de decepcionante, porque ele não tem sequer uma base sólida no Congresso e mantém o hábito de cometer excessos racistas e homofóbicos. O jornal alemão Der Standard fala em medo e desilusão. Para a publicação suíça Now, os 100 dias de Bolsonaro são marcados por violência policial e destruição ambiental. Também é negativo o balanço publicado pelos jornais norte-americanos Washington Post e Miami Herald. E nesta quarta-feira, João Dória completa 100 dias como governador de São Paulo. E sabe o que o tucano fez até agora? Promoveu cortes de investimentos em diversas áreas, principalmente na habitação e moradia. Veja na reportagem de Jomiak.
Nos 100 dias de João Dória no governo, o setor de habitação não tem nada a comemorar. Além de o orçamento ser 6% menor do que no ano passado, ainda teve 41% da verba congelada. Os movimentos por moradia estão descontentes. Nada a comemorar, né? Aliás, só a lamentar aqui no estado de São Paulo, né? Nesses 100 dias do governo Dória, né? O governo anunciou, né, o fechamento da Companhia Estadual de Habitação, entregou a direção, né, da Secretaria de Habitação para o mercado imobiliário, prometeu um programa que não aconteceu, né, que é o programa de complementação, né, que eles estão chamando de cheque moradia, de complementação de subsídio para a faixa 1,5, e parou de repassar os recursos complementares ao programa Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Considerando também que já houve uma diminuição, né, nos próprios recursos, já aprovado inclusive no orçamento, né, de 1,7 bi no ano de 2018 para o ano de 2019, né, para 1,6 bi, ou seja, houve uma diminuição de 6%, né, dos recursos diretos do orçamento da habitação no Estado. O Dória, infelizmente, ele faz uma propaganda que ele nunca foi político. Olhando esse lado dele, se ele não é político, ele é muito esperto. Dizer que você vai fechar a CDHU é dizer, de fato, que você está destruindo, na verdade, uma construção, né, de governos passados do Mário Covioso, de pensar no modelo de produção popular. João Dória recebeu o governo do estado de São Paulo com um saldo positivo de 33 bilhões e 600 milhões de reais em caixa e, mesmo assim, fez cortes no orçamento, afirmam deputados do PT. Foram atingidos habitação, cultura, educação, programas sociais, entre outros setores, denunciam parlamentares em pronunciamento em frente ao Palácio do Governo. Ele não é um homem de governo, ele é um homem do marketing. A assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores organizou um material dos 100 dias de governo Dória. E resumindo, foi omissão, desperdício, desmonte e autoritarismo. Nós visitamos o 6º Batalhão lá do ABC, vimos as condições, através de fotos, como estão as delegacias, né? Tudo precarizado, trabalho precarizado, mas ele corta no estado inteiro 363 milhões na questão da segurança pública. É um governo que até agora não disse se vai receber o movimento sindical para discutir a pauta dos servidores públicos. É um governo que não apresentou até agora um programa para criar e para gerar emprego. O estado de São Paulo tem 2.800.000 desempregados, o Brasil tem 13 milhões. O estado de São Paulo é responsável por mais de 20% dos desempregados, total de 3 milhões. Ele está acumulando recursos para que, em 2021, que é o ano anterior à eleição presidencial, ele poder gastar com obras de impacto, com obras simbólicas que possam catapultar a sua candidatura a presidente da República. É isso que o Dória pensa. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o governo Dória está com quase 1.700 obras paradas ou atrasadas. Dória culpa a administração passada pelos problemas, só que o Estado está sob a administração do PSDB há mais de 24 anos. Deputados de oposição afirmam que João Dória faz um governo de desmonte do Estado. Não há nenhum indicativo de reajuste salarial, todo o funcionalismo com zero de reajuste, né? Março é a data base, nós já estamos em abril e a gente não tem nenhuma perspectiva de reajuste salarial. Então não mudou nada, além da política de privatização que tem. Não tem planejamento, não tem competência, não tem compromisso com o povo trabalhador, não tem compromisso com a educação, não tem compromisso com a moradia, e ele é um governo que está muito parecido com o governo do Bolsonaro. Os paulistas estão começando a ficar com vergonha do governo Dória, porque até agora ele não disse nada. A inflação de março é a maior para o mês nos últimos 4 anos, 0,75%. O IPCA, divulgado hoje pelo IBGE, está muito acima das previsões. Combustíveis e alimentos puxaram a alta dos preços. E depois do intervalo, trabalhadores sem salário decidem acampar na fábrica. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também.
E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, uma excelente noite, como vocês estão? Espero que tudo ótimo e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Eduardo Selga. Os deputados que defendem a reforma da Previdência têm poucos e frágeis argumentos. É preciso que a esquerda mobilize o povo e desmonte essa reforma. A Ana Paula participou escrevendo genocídio institucional. Esse foi o único projeto instituído por esse governo em seus primeiros 100 dias. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. Tudo bom. Com mais de 160 dias sem receber salário e 4 anos sem depósito do FGTS pela empresa, cerca de 150 trabalhadores da Indebras decidiram acampar nas instalações da fábrica na zona oeste de São Paulo. A reportagem é de Leandro Chaves. As máquinas estão todas ali. Em pleno horário comercial, a produção era para estar a todo vapor, mas não é o caso. E tudo parece abandonado nesta indústria de autopeças, na zona oeste da cidade. Com dificuldades financeiras desde 2016, a Indebras foi vendida no final do ano passado para o grupo AJC. O discurso era de que as dívidas seriam pagas, mas o que se viu foi o acúmulo de salários atrasados e demissões. O slogan da fábrica, tradição e confiança, não foi honrado na relação com os trabalhadores. Eles começam a mandar os trabalhadores embora, né, aos poucos, para distanciar o sindicato desse envolvimento. Que as demissões de janeiro até agora, ninguém recebeu nada, só foi enrolação. Leva na Câmara Arbitral, faz a liberação do fundo que está depositado, guia seguro-desemprego e não cumpre com nenhuma parcela do parcelamento. Então é coisa realmente de bandido, né, coisa errada. E que nós aqui não compartilhamos dessa ideia. A Valéria trabalhou 12 anos por aqui. Foi dispensada na última semana e não recebeu os atrasados. Muito menos as verbas rescisórias, como o FGTS, 13º e férias. A gente não recebeu nada. Saí de férias mês de janeiro, não recebi nada. Até agora, né? A gente está lutando para conseguir receber alguma coisa. Esse mês que a gente também não recebeu nada. Quer dizer, já quase 3 meses sem receber salário. Sem receber nada. Já a Viviane, operadora de produção, está grávida de 6 meses e aguarda o pagamento para fazer o enxoval. Tá muito difícil, tô com a cabeça toda confusa, assim, porque eles me deram um aviso, mesmo eu estando grávida, me deram aviso e não chamaram eu só me deram aviso, para acordo nenhum, só me deram demitir igual todo mundo. O prejuízo também impacta diretamente nas montadoras. Ao longo de toda a fábrica a gente pode perceber milhares de caixas como essa aqui, com peças já produzidas que seriam entregues na última semana e agora estão aqui, abandonadas. Nós presenciamos em algumas negociações adiantamento de dinheiro da própria montadora para receber peças, né? Em algumas situações o dinheiro veio, nós não sabemos para onde foi. E as montadoras também ficou sem receber peças, certo? Então, assim, a montadora também de alguma forma ajudou, queria ajudar a empresa a levantar. Mas a gente que não está diretamente na administração, você não consegue falar 100% do que aconteceu. Cansados de esperar, um grupo de trabalhadores está acampado no chão da fábrica desde sexta-feira. Apesar do cansaço, eles prometem sair daqui só quando tudo for acertado. Junto com o nosso pessoal que foram separados, nós estamos compartilhando assim, para estar nessa força, para nós conseguir o nosso objetivo, que é o nosso direito. Porque todos os pais de família que estão aqui, mãe, tem que ter esse comprometimento de nós estar digno a receber os nossos direitos. Nós estamos revezando, estamos fazendo
das 10 às 6 da manhã, aí vem outros companheiros das 6 às 2, tem outros companheiros que vêm das 10 das 14 às 10, e assim a gente está indo, revezando e acampando 24 horas, porque a gente não pode arredar o pé daqui até resolver essa situação. As mudanças na indústria em todo o mundo atingem o trabalhador em vários aspectos. A chamada de indústria 4.0 promete um modo de produção mais moderno, mas não garante o emprego. Sobre o que esperar da indústria 4.0, eu converso agora com Wellington Damasceno, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Wellington. Prazer novamente vê-lo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite aos telespectadores. Wellington, o que representa hoje essa questão da indústria 4.0 e se o Brasil ele está pronto para recebê-la? O Brasil precisa estar pronto para receber a indústria 4.0. Na verdade, o que se chama dessa revolução industrial é um processo que não tem mais volta, ele vem acontecendo no mundo todo. Se o Brasil não se preparar e não chamar os variados atores que fazem parte disso, trabalhadores, empresas, universidades, para discutir e preparar o futuro do trabalho, pensando nessa nova revolução, a gente vai estar fora da discussão, não só da indústria, como também de toda a nova organização social que a indústria 4.0 propicia. A gente está falando de uma mudança no modo de produzir. Se imaginar uma fábrica, muda totalmente a forma de produção e de organização daquela produção. A gente está falando que muda a forma da gente se relacionar. Cada vez mais você vê aplicativos que substituem serviços que a gente fazia rotineiramente através do contato humano. Hoje é possível já em alguns autosserviços entrar, fazer a compra, pagar, sair, sem você ter um contato com um atendente ou com uma outra pessoa. Então isso altera muito, não só o convívio, como também a qualificação, a capacitação que os trabalhadores e trabalhadoras terão que desenvolver a partir daqui. O que falta hoje é o Estado brasileiro apontar um caminho e discutir o que se espera e qual será o futuro do Brasil a partir dessa nova revolução. Ou seja, existem alguns países que já implantaram a indústria 4.0. O Brasil está muito atrasado, se você for analisar. De fato, implantar, tem implantado ainda não. O que a gente pode dizer é que existem vários países muito avançados na implantação e no desenvolvimento, porque essa revolução nós estamos vivendo ela, então é difícil dizer quando ela termina, quando vai vir uma nova e o que vai ser a nova. Agora, os grandes países, né, se pegar Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, desenvolvimento, e investem muito nisso, e com todos os atores na mesa. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha, onde saiu esse tema, Indústria 4.0, a universidade ela é o braço do governo para desenvolver, para pesquisar, para propor novos componentes, para propor novas ideias. Os trabalhadores estão incluídos também, porque eles farão parte desse mercado, eles farão parte dessa nova indústria. Agora, o Brasil, primeiro que os investimentos são muito tímidos. A gente imaginar que nos Estados Unidos, no ano de 2017, foram investidos em inovação mais de 500 bilhões de dólares, e o Brasil, no mesmo período, foram 20 bilhões de reais. Então, a discrepância é muito grande. Estou falando de dois países, mas poderia citar tantos outros. E, volto a falar, a gente está perdendo um tempo de também participar dessa corrida, seja na busca por dados, seja na busca por equipamentos, seja no desenvolvimento de novas tecnologias, que cada vez mais o tempo ele fica curto. E se a gente não acordar para isso, a gente pode não ter a oportunidade de fazer parte dessa disputa global. Não é uma disputa regional, é uma disputa global, pelo domínio da tecnologia, pelo domínio da informação, sobretudo pelo domínio dos dados que essa nova indústria necessita. Bom, a indústria 4.0, quando a gente fala, ela é temida por alguns trabalhadores. O que ela representa para eles? É uma questão de desemprego ou não? Desenvolvimento? A gente pode separar, acho que em duas questões. Tá. A primeira, toda a revolução industrial ela vem acompanhada por um alto nível de desemprego e eliminação de tarefas que a gente conhecia, da mesma forma que também traz outras ocupações que a gente não conhecia. Isso sempre aconteceu. Mas também sempre acontece, quem tem maior capital, mais poder de acumulação, acumula mais e você distancia
dos mais pobres. Também você tem um excesso de acumulação e um excesso de pobreza. Isso gera nas duas pontas, todas as evoluções fizeram isso. Hoje, se você pegar os especialistas e for fazer leitura do que se pretende, o que se prevê em relação ao emprego na indústria 4.0, vai ser falado isso, vai eliminar muitos empregos, mas vai gerar outros empregos. Aí a gente olha para o Brasil. Se a gente não desenvolve, se a gente não produz, se a gente não pesquisa, a gente automaticamente, quem tem poder para isso, sobretudo as empresas multinacionais, vão comprar tecnologia para o Brasil. Então vai comprar uma tecnologia que vai desempregar no Brasil, mas não vai gerar nenhum emprego novo no Brasil. Então a gente também, quando a gente fala de discutir, de formar trabalhadores, de capacitar trabalhadores, de investir em pesquisa e desenvolvimento, inovação e fazer produção desses novos equipamentos no Brasil, é justamente olhando, porque vai ter a tecnologia, vai gerar desemprego na ponta do processo, mas haverão outros postos para desenvolver e para produzir essas novas tecnologias. Nós precisamos disputar esses postos. Certo. Nós precisamos ter também capacidade de pensar no Brasil como uma potência industrial. Eu costumo falar muito isso, né? A gente não vai ter... Nós tivemos no Brasil um movimento do campo para a cidade. Nós não vamos ter um movimento da cidade para o campo, porque o campo também está automatizado, está moderno, a indústria 4.0 já chegou lá, seja através de drones, seja através de GPS, seja através da máquina que faz a colheita, já separa o adubo, já mede as substâncias que tem no solo, a necessidade a quantidade de produto ou de insumos que vão naquele solo. Então os trabalhadores também estão sumindo do campo. Então ou a gente pensa o Brasil como um país gigante que necessita de uma indústria forte, que necessita investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação e capacitação dos seus trabalhadores, ou nós vamos ficar no escanteio do mundo. Prefeito Wellington, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez para explicar o que é essa indústria 4.0 aqui para a gente. Eu que agradeço, Ana Flávia. Eu queria aproveitar para deixar um convite aos telespectadores. Dia 27 de abril, às 9 horas, nós estaremos fazendo um debate sobre a indústria 4.0 aqui no Sindicato dos Metais do ABC. Então, todos estão convidados. Então, 27 de abril, todos estão convidados para participar desse debate da indústria 4.0. Isso, debate importantíssimo. Muito Obrigado. bem. Wellington, mais uma vez, obrigada. Veja outros destaques desta quarta-feira. O ONU adia a Conferência Nacional na Líbia em razão dos combates perto da capital, Trípoli. A disputa entre o governo e rebeldes do Califa Haftar já deixou 50 mortos. O evento da próxima semana serviria para planejar eleições que talvez acabassem com a guerra civil no país, desde a morte de Muammar Gaddafi. Mais de 100 mil imigrantes foram detidos em março na fronteira dos Estados Unidos com o México. Mais da metade das detenções, 57 mil, envolveram famílias, além de 9.300 menores desacompanhados. A maioria dos imigrantes ilegais, vindos de países da América Central, procura as autoridades para pedir asilo. Nova York declara emergência devido a surto de sarampo. Quem não tiver com a vacinação em dia pode receber multa de $1.000. Antes erradicado, o vírus tem a maior alta desde 1991. O sarampo é altamente contagioso e pode levar até a morte. Nova Zelândia aprova mudanças em lei de armas após ataque que matou 50 pessoas em Christchurch em 15 de março. A lei aprovada por 119 votos a 1 proíbe a circulação e o uso da maioria das armas semiautomáticas e espingardas. A lei precisa passar agora pela assinatura do governador-geral. A Comissão Europeia apresenta a primeira imagem de um buraco negro no universo. A descoberta foi realizada pelo telescópio Event Horizon e contou com a colaboração de 200 pesquisadores. Um anel brilhante foi detectado no centro da galáxia M87, a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra. Benjamin Netanyahu se reelegeu como primeiro-ministro de Israel e ocupará o cargo pela 5ª vez. Seu principal opositor, o general Benny Gantz, ficou em segundo lugar. Após formar uma coalizão com partidos de direita, Netanyahu conseguiu 65 das 120 cadeiras do parlamento israelense, garantindo assim a maioria para governar. Acompanhe a análise do comentarista internacional Flávia Aguiar.
A apuração foi muito movimentada, com ambos os líderes, tanto Netanyahu quanto Gantz, proclamando vitória a certa altura, uma vez até que no começo da apuração o partido de Gantz, branco e azul, estava na frente na contagem de Netanyahu. Netanyahu conseguiu vitória no frigir dos ovos, indo mais ainda para a direita, prometendo anexar as colinas de Golã, que pertencem originalmente à Síria. Também prometeu legalizar os assentamentos na chamada margem ocidental, que não são reconhecidos pela ONU, e também prometendo que não permitirá a construção de um Estado palestino, querendo botar, portanto, uma pá de cal definitiva na proposta de pacificação através da construção de 2 estados na região, um israelense e outro palestino. Com isso, Netanyahu conseguiu trazer para si votos da extrema-direita. Por outro lado, o partido talvez mais derrotado nessa eleição é o Partido Trabalhista de Israel, o Labour, que caiu de 19 cadeiras para 6, provavelmente tendo perdido muitas cadeiras para o branco e azul de Gantz. De todo modo, isso significa que o eleitorado israelense continua firmemente apoiando políticas de direita na região. E, inclusive, muitos críticos dizem que com este 5º mandato, Israel estaria no caminho de uma ditadura, digamos assim, apesar de o sistema eleitoral continuar em ação. Também houve acusações de que Netanyahu usou métodos parecidos com os pregados por Steve Bannon, com mensagens dirigidas no final da campanha, uma vez que até as últimas pesquisas antes do resultado final, o seu partido estava um pouquinho atrás do partido de Gantz, o branco e azul. Isso não elimina riscos para o primeiro-ministro, uma vez que ele está sob sérias acusações de corrupção, fraude, quebra da confiança, e a promotoria israelense diz que vai continuar com essa investigação, mas em todo caso ele fica agora numa posição mais confortável também para enfrentar esse problema no seu caminho. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 26 graus e mínima de 17. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta muito alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com curtos períodos de sol, sem previsão de chuva. Máxima de 26 e mínima de 17 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol entre muitas nuvens durante todo o dia, com períodos de nebulosidade à noite. Sem chuva, máxima de 27 graus e mínima de 16. Em Brasília, o sol aparece pela manhã com aumento de nuvens à tarde. Chove em áreas isoladas a qualquer hora do dia. Máxima de 28 e mínima de 18 graus. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje um projeto de lei que dá porte de arma a deputados estaduais e agentes do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Originalmente, a proposta era exclusiva aos agentes do DEGASE que trabalham com menores apreendidos. A emenda, que inclui os deputados, foi apresentada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Márcio Pacheco, do PSC. Ele é líder do governo de Wilson Witzel, a quem cabe sancionar a proposta. A oposição vai à justiça contra o projeto. E depois do intervalo, o drama de quem perdeu tudo com a chuva no Rio de Janeiro. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Pessoal, de volta aqui com seus comentários, continue participando. Eu leio da Maria de Fátima Leal. Enquanto perseguem comunismo inexistente, petistas e educação, acontece uma revolução industrial e o Brasil fica para trás e quem sofrerá são os trabalhadores brasileiros. O Jeová Campos. A direita não tem educadores e intelectuais, só tem predadores do mercado financeiro. O Vanderlei Moraes. Quadrilhas empresariais tomaram a população como reféns de sucessivos governos no Brasil ao longo dos anos. A Isabel Cristina. Com a destruição dos direitos trabalhistas, os trabalhadores sofrem sem ter a quem recorrer. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Criado em 2004 no governo Lula, o programa Farmácia Popular deixou de atender 7 milhões de pessoas nos últimos 2 anos, conforme dados do Ministério da Saúde. Essa diminuição no número de atendimentos é reflexo do fechamento, em 2017, de 400 farmácias públicas administradas pelo governo federal, além da queda na distribuição dos medicamentos pelas farmácias privadas conveniadas. Com o menor orçamento em 6 anos, o programa está sem coordenador desde setembro do ano passado e não tem perspectiva de ser ampliado pelo governo Bolsonaro. Artistas paulistas realizaram hoje ato unificado contra os cortes na cultura em São Paulo. Pressionado, o secretário de Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou aos manifestantes que não haverá cortes no orçamento. Ele garantiu ainda que os projetos culturais da cidade serão mantidos, mas os manifestantes estão incrédulos. Veja na reportagem de Marta Raquel. Não apenas não haverá cortes no orçamento da Secretaria de Cultura, não haverá contingenciamento mais nos recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como esses recursos serão ampliados para o ano que vem. Esse é o compromisso do governador e esse é o meu compromisso também. Teremos o PROAC em 2019 e os demais programas e ações, todos aqueles que estão no ecossistema da Secretaria, os programas, ações de instituições que são geridos por organizações sociais, esses programas também estão garantidos, nós não teremos cortes de nenhuma maneira. O que está acontecendo é que a cultura, a categoria dos trabalhadores, eles estão muito receosos, muito desconfiados, né? E tudo que ele disse aí, para uma pessoa desavisada, que não acompanha muito a política cultural da cidade, até que é convincente, tá? Mas para quem está na luta, quem está na militância e quem foi perseguido por Dória na prefeitura, sabe do que significa, que isso pode ser, e aliás, não vou dizer que eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho muitas dúvidas do que o secretário Sá Leitão afirmou, ele vai cumprir. No Rio de Janeiro, a juíza Mariana Campos, da Justiça Militar, transformou em preventiva a prisão temporária de 9 dos 10 militares presos por participação na morte de Evaldo da Silva no domingo, quando foram dados mais de 80 tiros no carro da família. O soldado do Exército Leonardo Delfino teve direito à liberdade provisória porque foi o único que não atirou. A chuva que deixou 10 mortos no Rio de Janeiro foi a mais forte dos últimos 22 anos, segundo o alerta Rio da Prefeitura. Hoje choveu fraco em alguns pontos da cidade, mas ainda há pontos de alagamento e um grande rastro de destruição. A repórter Viviane Nascimento esteve no Morro da Babilônia, uma das áreas mais atingidas. Morro da Babilônia, zona sul do Rio. As marcas da tragédia estão por toda parte. Cerca de 2.500 moradores e o terror que se repete a cada chuva forte. Na noite de segunda-feira,
foram 3 mortos na comunidade e inúmeros desabrigados. A parede está desabando, está com muita rachadura, entrou água por dentro da casa, então não tem situação para morar lá agora. Tem pessoas lá que a água deu 40 centímetros de água dentro da casa, mas ninguém pôde sair, porque ninguém tem onde ficar, ninguém tem onde se abrigar. Então, como meus filhos são tudo pequenos, a mais nova tem 3 anos, eu preferi sair do que correr esse risco. Na Associação de Moradores, aqueles que perderam tudo contam com a solidariedade que vem de dentro e de fora da favela. Está bem difícil, não pude tirar nada. Nem a escolha deles de escola não deu para tirar. Aí eu vim aqui para pegar doações, porque a gente está sem nada, né? Não pude entrar em casa para pegar praticamente nada. O descaso do poder público também não é novidade. Esses 18 anos para cá, nada melhorou. Fizeram essa favela bairro aí, fizeram os predinhos, mas tudo mal feito, já estão tudo enferrujado, já está tudo descascando. As fitas da Defesa Civil estão espalhadas por vários pontos da comunidade, identificando as áreas mais perigosas. O muro que separa o morro do asfalto desta vez não conteve a lama que caiu sobre os prédios da área nobre da cidade. Entre os destroços dos barracos, resquícios dos lares destruídos e a busca por algo que seja possível salvar. Foi de uma vez só? Não tem nada. Estamos tentando recuperar algumas coisas assim, que dá para recuperar, mas é difícil. Derrubou tudo, começou daquele efeito dominó. Começou daqui para lá, caindo tudo. Entendeu? Desabou o bambu, desabou tudo e foi caindo, casa por casa. Ali, naqueles escombros, ficava a casa de Germânia. Ao ouvir o barulho da árvore que caiu, sua irmã Doralice e o vizinho Gilson tentaram resgatá-la. Infelizmente, a força do barranco foi mais forte e eles se tornaram as primeiras vítimas da tempestade de segunda-feira. Foi por volta de umas 9h30 da noite, aí deu um estalo. Nesse estalo já fez o estrondo, que foi aí que já veio muitos moradores gritando para pedir ajuda. Aí conseguiu resgatar a Doralice e logo em seguida chegou o corpo de bombeiro. Foi uma cena horrível. Não desejo para ninguém ver o que a gente viu. Entendeu? Elas era bem prestativa, ajudava bastante a comunidade. Eram muito queridas. A comunidade está sofrendo. A árvore que caiu sobre a casa de Germânia permanece ali, como um aviso de que para os vizinhos o terror continua. Dona Angelita assistiu todo o resgate e teve a casa condenada pela Defesa Civil, mas decidiu ficar, por não ter para onde ir. Eu e mais 4 filhos. Eu moro aqui embaixo, meu filho de lado e mais 3 em cima. Então nós não temos para onde nós irmos. Se por acaso, como já aconteceu aí anos atrás, eles endereçaram alguém ou então deram casa, amém. Mas para arrancar você, sem você ter para onde ir, é difícil, porque aqui custou muito caro. A gente guardando um trocadinho, eles trabalhando um trocadinho, eu juntando, comprando um tijolo. A insegurança persiste até a próxima chuva. Choveu, já é um transtorno. Todo morador daqui de terra, aqui 120, fica preocupado, porque é muito volume de água que desce lá de cima para cá, entendeu? É árvore caindo, é galho, é bambu, e nós tem medo mesmo, entendeu? Mas não tem outro lugar, então a gente está obrigado a ficar aqui. Lula é o melhor presidente do Brasil. Pesquisa Vox Populi mostra que 48% dos brasileiros consideram Lula o melhor presidente da história. O segundo colocado, com 18%, é nenhum. E hoje, 10 de abril de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Encomendada pela CUT em São Paulo, pesquisa Vox Populi demonstra que 70% da população está insatisfeita com os rumos do país. Aos 100 dias de governo, a popularidade de Jair Bolsonaro é cada vez menor. Artistas, professores, alunos e produtores culturais realizam ato em defesa da cultura no estado de São Paulo. Trabalhadores da Indebras, indústria de produção de autopeças, acampam no chão da fábrica, em protesto contra os salários atrasados. Moradores do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, contabilizam os prejuízos causados pelas fortes chuvas que caíram pela cidade essa semana. Não há nada para comemorar em 100 dias de governo Dória, afirmam movimentos sociais e deputados de oposição.
O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, voltei com seus comentários e eu leio da Isabel Cristina. Enquanto uns que ganham muito têm auxílio moradia sem precisar, outros não têm para onde ir. Muito injusto. Exatamente. Bom, agradeço a todos pela participação, pela companhia, pela interatividade. E não se esqueçam, continue participando. E amanhã, pontualmente, nós temos um encontro marcado aqui às 7 da noite com mais notícias e informações. E, claro, eu espero que com o comentário de vocês. Beijo grande, até lá!